Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui da Igreja do Cachoeira. E agora nós estamos dando início à lição de número 4, e o título é O Custo do Descanso. E para partilhar conosco aqui a lição, nós temos um convidado especial, não foi proposital, mas esse aqui é o Davi Silva, e a lição que vamos tratar hoje fala da vida de Davi, que não é esse Davi, logicamente, né? Mas Davi, seja bem-vindo e pode cumprimentar os nossos queridos amigos e irmãos em casa. Olá, tudo bem? Para os nossos irmãos, nós estamos aqui, é uma alegria, né, para mim, né, podermos participar do comentário dessa lição nesse momento, né? Nós vamos agora participar e comentar juntamente aqui com o Robson. E Davi, a lição começa falando no seu verso para memorizar, que é conhecido, eu acredito que de todos os cristãos que já leram a Bíblia, Salmo 51:10, onde diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, essa é a oração de Davi, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração de Davi. O Salmo 32 e o Salmo 51 é o Salmo do pecado e arrependimento de Davi. No 32 ele diz: enquanto ele se calou, ele estava sofrendo terrivelmente, mas ele levantou a cabeça, olhou para o céu, confessou o seu pecado, e aí mostra esse relacionamento de remissão de Davi, nesse verso para memorizar de hoje, né, Davi? Vamos aqui então, no comentário do sábado à tarde, Davi, tem do livro Confissões, de um dos pais da igreja, de Agostinho de Hipona, é comentado aqui que ele diz, ao considerar a graça de Deus: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Então Agostinho ele diz assim que nós somos feitos para Deus e só vamos encontrar o verdadeiro descanso quando nos encontrarmos com Ele, né? Que é a essência da lição dessa semana, né? O custo do descanso aí. E mais aqui no comentário ainda fala assim, que muitas pessoas para descansar faz investimento alto, né? Vou pôr aqui hotel, chácara, áreas de lazer para descansar. Mas só que muitas vezes, aonde você for, se você for lá longe, 2.000 quilômetros, o seu problema acompanha você, né? E o verdadeiro descanso somente no Senhor. Somente Exatamente. no Senhor que nós vamos obter esse descanso. Então no domingo aqui, cansado e exausto. Nós vivemos cansados, né? Existe um hino do Inário que diz assim: estamos fracos, tão cansados. Eu não me recordo se é o 339 do Inário, mas o título é Ainda é longe de Canaã. Ainda é longe de Canaã, estamos cansados, estamos exaustos dessa vida, dessa lida aqui. Perguntado a um homem que viveu mais de 90 anos, como que foram esses anos todos, viveu muito tempo, ele disse assim: parece que foi ontem, né? Porque o que acompanha o ser humano é somente isso. É rápido, a vida passa, e o cansaço acompanha a exaustão da vida e o desejo de repousar nos braços de Deus, né? E aqui tem a pergunta de número 1, Davi. Eu queria que você me ajudasse. O fato de que Davi não estava onde deveria estar abriu a porta da tentação para ele. E na história de 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5 ali, fala o que aconteceu, o que pecado grande foi esse que Davi cometeu. Como começou essa história, Davi? Irmãos, o pecado de Davi foi um pecado muito grave. Eu vou pôr interessante. Aqui conta os detalhes do que aconteceu, a situação que ele se encontrou. No comentário eu li assim que a Bíblia podia ter um relato assim bem claro: Davi pecou e se arrependeu e obteve o perdão de Deus. Mas não é bem assim. Conforme nós conhecemos a história, o que aconteceu, né? Ele estava no lugar, ele não deveria estar ali, ele devia estar na guerra. Ele era um líder, né, dando incentivo para o soldado para poder obter paz no seu reino, mas não, ele estava ali descansando, né? Tranquilo ali no palácio. E o que aconteceu? Tinha uma mulher, a mulher de Urias, uma mulher
muito bonita. Nós podemos falar assim, descuidada, né, Robson? Descuidada, que ela estava tomando um banho num lugar sem roupa, quem sabe num lugar onde não devia estar. Exatamente. Né? Tanto é que Davi viu, né? E Davi viu, ele viu e desejou. Mas ela era casada, ela tinha o seu marido e seu marido estava na guerra, lutando. É um dos personagens que eu admiro muito na Bíblia, é o personagem de Urias, o caráter dele, a sinceridade dele, a fidelidade dele, né? Mas Davi cometeu, ele como rei, ele tinha poder de mandar e pedir, e as pessoas obedeciam. E então, mandou chamar Betseba, né? E ela veio. E aí aconteceu o pecado, mas todo pecado tem suas consequências. E ali começou uma série de coisas erradas, de mentiras, que a coisa errada, uma coisa leva a outra, né, Robson? Vamos lá. Para você cobrir uma coisa, começa a se meter em outra confusão. Exatamente. Vamos segurar a consequência, vamos trabalhar esse tema aqui no domingo, Davi, pelo seguinte, Davi, o seu exército estava em batalha, correto? Correto. E qual seria o lugar correto, o local adequado onde Davi deveria se encontrar? Ele teria que estar com o seu exército, como general de guerra que ele era, como rei, ele tinha que estar à frente motivando os seus homens caindo no campo de batalha, e ele resolveu na primavera ali estar em casa, no seu palácio, e em uma de suas andanças ele vê uma mulher muito bela, virtuosa, bonita de rosto, e começou a se demorar. Sabe que o pecado, o homem tem duas naturezas. Nós temos apenas uma natureza quando não conhecemos a Cristo, que é a natureza carnal. Quando conhecemos a Cristo, adquirimos uma segunda natureza, que é a natureza espiritual. E essa natureza aí, ela, quando bem alimentada, ela sobrepõe a natureza carnal. Só que o velho homem, ou a natureza carnal, um termo bíblico, ele não morre, ele cochila. E Paulo mesmo disse em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Paulo estava falando que, e ele ainda diz, quando eu quero fazer o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque ele sabia que tinha duas naturezas, e nós temos que estar vigilantes. Jesus foi quem disse, vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é o que aconteceu com Davi. Ele deixou de vigiar, ele cobiçou primeiro o pecado, a cobiça, ele viu aquela mulher se banhando, pediu para que os seus guardas fossem chamá-la e deitou-se com aquela mulher. Ele então, sabe que o adultério, em Levíticos capítulo 20, verso 10, Davi, ele era punido com morte. Com morte. A Bíblia diz assim, se o homem for pego em adultério, morrerá o adúltero e a adúltera. Isso também valia para o rei, porque ele adulterou. Porém, assim, ele viu, cobiçou, adulterou com aquela mulher, mas ele disse assim, mas não vai acontecer nada, eu sou o rei e ninguém vai ficar sabendo. Só que uma notícia inesperada aconteceu. Qual foi a notícia, Davi? Foi a gravidez o anúncio da gravidez. O anúncio da gravidez. E ele, voltando aqui atrás, Robson, no seu comentário, fala assim, que o rei, por ele ser o rei, ele não estava acima da lei. A lei varia para todos, inclusive para ele também. Né? Exatamente. Então, a notícia inesperada por Davi foi o quê? A gravidez. Ela mandou dizer a ele que estava grávida. E agora, para camuflar, para esconder, para encobrir o pecado dele, qual foi a próxima atitude dele? Além de ter feito o que fez, de ter engravidado a mulher do seu soldado, né? O que ele fez como consequência disso, Davi? Irmãos, amigos, aqui é o que eu tinha falado antes, né? Que muitas vezes um erro leva a outro erro, né? E ele, para poder cobrir o seu erro, ele planejou, arquitetou um plano, né? Escreveu uma carta e mandou pedir para que ele viesse para o palácio. Chegando lá, arquitetou um plano, né, para que Urias fosse para casa dormir com a sua esposa, quem sabe, para começar ali cobrir a gravidez, né? Mas deu tudo errado, né, Robson? Isso aqui deu tudo errado, não deu do jeito que ele queria. Não deu, né? Por quê? Porque Davi,
Na cabeça dele, ele como um general de guerra, ele era um estrategista, ele falou, eu pego o soldado, trago para cá, e ele vai, já está há dias lutando ali, nada melhor do que uma bela noite com a sua esposa. Ele dorme com ela vai aparecer grávida e ninguém vai descobrir que o filho é meu. Só que mesmo esse plano frustrou mais uma vez. O que aconteceu? Qual foi a atitude de Urias? Interessante aqui a história de Urias. Urias, mesmo cansado, né, veio da guerra. Ele podia ir na sua casa, descansar, falou, eu vou em casa tomar um banho, né, ficar com minha mulher. Não. Ele dormiu lá na porta do palácio. O que ele pensou? Como eu vou para minha casa, ficar de boa lá, e meus companheiros lá na guerra lutando, não é justo isso aí, né? E deu tudo errado. Deu tudo errado o plano do rei. Frustrou-se. E Urias não foi, dormiu na porta do palácio. Primeira vez, o rei, então, tentou embriagá-lo para que ele dormisse com a esposa, ainda assim também não deu certo. E vamos, então, pular para a segunda-feira. E ele preparou um banquete na casa. Sim. Para que ele fosse recebido de casa com um banquete, né? E mandou presentes, né? Porém, assim, veja a astúcia da pessoa quando ela põe um laço diante do seu próximo, né? Davi, ele fez vários estratagemas ali. Agora, ele foi descoberto, porque Urias não foi. E agora, a próxima atitude de Davi foi o quê? Mandar que Urias voltasse para a guerra. E o fato é, Urias estava levando uma carta do rei Davi ao seu comandante ali, que estava em campo. Joabe, né? A Joabe. E Joabe iria receber essa carta, e ali estava a pena de morte do soldado Urias, que não havia cometido pecado algum, que não tinha feito nada de errado, mas estava levando a sua própria sentença de morte. E é o que aconteceu de fato, né? Ele morreu naquela batalha ali, e Davi, de maneira astuciosa novamente, agora ele manda buscar Batseba, depois que ela passou do luto do marido, e casa-se com Batseba. Tudo pronto, pecado resolvido, problema foi enterrado, e vamos seguir em frente, pensava Davi, né? Mas o que aconteceu? Segunda-feira. Nosso tempo é inimigo ali. Mas as coisas nunca é do jeito que a gente pensa, né? Mas é da maneira de Deus. Aconteceu que existia o profeta Natã, que era uma pessoa temente a Deus, sincera, e ele tinha que chamar a atenção de Davi, mas Davi era um rei, tinha poder, como que eu vou chegar e falar a verdade para ele? Ele pode até me mandar me matar, mas o que ele resolveu? Ele foi lá, começou a contar uma história, justamente identificando ele como a profissão dele, que ele era pastor no passado, né? E contou aquela história que todos nós conhecemos, né? De uma pessoa que tinha vários animais, e o outro só tinha um animalzinho, e ele pegou o animal daquele outro e matou e comeu. Aí Davi decretou a sua própria sentença, ele mesmo sentenciou ele. Agora fala assim, foi uma maneira, uma estratégia que Natã usou para que ele caísse em si, né, e reconhecesse o seu pecado. E deu certo, né, Robson? Deu certo, a hora que ele percebeu que ele caiu em si, que essa pessoa era ele, aí veio o arrependimento, né? Veio o arrependimento do erro, do tamanho pecado que ele cometeu. Em Zacarias, eu abri o texto aqui, 8, verso 17, diz assim, ó: nenhum de vocês pense em mal em seu coração contra o seu próximo, porque a todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Deus odeia quem engana o seu próximo. E foi o que Davi fez. Ele enganou o seu servo, ele tentou enganar a todos, mas o profeta veio em socorro divino, e para que justiça fosse feita. A parábola foi contada de dois homens, um que tinha muitas ovelhas, outro que tinha apenas uma, e aquele que tinha muitas recebeu uma visita, e ao invés de sacrificar das suas, pegou daquele homem pobre que tinha a sua única ovelhinha, né? E Davi foi surpreendido, como disse você, porém o dedo de Deus apontou. A Bíblia fala em Números 32, 23, que o teu pecado te alcançará. Queridos, cuidado, porque o seu pecado pode alcançá-lo, e com certeza vai alcançá-lo, a menos que você pegue esse pecado e lance no devido local. Onde deve ser colocado o pecado?
aos pés da cruz. E mais aqui, Robson, no comentário da lição e na Bíblia, ele fala assim, que Davi, ele pronunciou a sua sentença, esse homem deve morrer. E Davi, aí ela falou, esse homem é você. Aí caiu a ficha dele. Mas só que Davi, ele reconheceu que ele não tinha pecado só, o pecado contra Urias, o pecado dele não foi mais contra Deus. Ele reconheceu plenamente que ele pecou contra Deus. Isso é a pergunta 4 aqui, né? Porque Davi respondeu, pequei contra o Senhor. Porque, na verdade, dentro dos 10 mandamentos, Davi, nós temos os nossos deveres para com Deus, do 1º ao 4º mandamento, e do 5º ao 10º para com o próximo. Então, todo pecado, Jó mesmo fala isso, Jó capítulo 6. José do Egito também, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse assim, como cometeria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a Bíblia, né? Contemplando os bons e os maus. Então vamos para terça-feira, problema aqui resolvido. Terça-feira, perdoado e esquecido. Será que foi esquecido o pecado de Davi? Deus apagou, passou uma borracha em cima e toca a vida, é isso que aconteceu, Davi? Irmãos e amigos, o pecado tem as consequências. Deus perdoou, mas as consequências ficou. E as consequências do pecado de Davi foi muito ruim, né? A família dele, ao decorrer, aconteceu tanta tragédia com os seus filhos, né? E para ele, aquele pecado acompanhou ele durante a sua vida, né? Ali houve várias consequências. Muitas vezes alguém já perguntou para mim, já falou para mim, fulano pecou, o que tem eu a ver com isso? Hoje as pessoas falam assim, é consequência do pecado. O outro pecou, o que eu tenho com o pecado? Mas sim, isso é coisa que já vem lá de trás, né, Robson? Mas por que o filho, né? Correto. Por que o filho, quem pecou foi Davi, porque o filho? Se você parar para pensar, nós como adventistas do 7º dia, nós aprendemos os 10 mandamentos, eu acredito, pelo menos, deve ser assim, que cada adventista deva saber de cor os 10 mandamentos. O primeiro mandamento ele vai dizer, não terás outros deuses. O segundo, não farás para ti mais escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai tomar por inocente que tomar seu santo nome em vão. Mas diz nos 10 mandamentos que ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer, do grego, quer dizer aqueles que me amam menos, que amam mais o prazer, mais o pecado ali imediato do que a mim. Eu visito a sua iniquidade. E foi visitada. Ellen White comenta de Jacó que ele era mentiroso e enganador, suplantador, e os maus traços de caráter de Jacó recaíram sobre os seus filhos. E a gente vê como que foram os filhos de Jacó vendendo o próprio irmão e fazendo o que fizeram. Assim aconteceu na família de Davi. Absalão, Amnon, fingiu estar doente, a sua meia-irmã foi visitá-lo, ele abusou sexualmente da irmã. Absalão se tornou um filho rebelde, era o predileto de Davi. Davi amava, Absalão era muito belo, formoso, bonito de rosto, musculoso, bonito de corpo, tinha um cabelo invejável. E observe Davi, como que morreu Absalão, né? Davi, quando soube da notícia de Absalão, ficou abismado. Seu cabelo bonito, ele ficou preso pelos cabelos e foi traspassado por uma lança. Aquilo que ele achava que era o seu ponto forte se tornou sua fraqueza. Sansão, quando viu a mulher de Tímina, as mulheres filisteias, ele disse assim, eu quero aquela porque essa aí agrada os meus olhos. O que foi tirado de Sansão? Os olhos. O que prendeu Absalão? Os cabelos. O que Davi era? Estrategista. E isso o consumiu. Então, aquilo que você acha que é a sua virtude, se você não colocar essa virtude nas mãos de Deus, ela vai ser o seu algoz, vai se tornar o seu carrasco. Então, vamos lá. Perdoado, esquecido, a gente viu aqui que não foi perdoado, porém não esquecido, né? Porque sobre a sua prole veio tudo aquilo. Absalão, ao meio-dia, pegou as concubinas de Davi e mantinha relações sexuais com elas
à luz de todo Israel, porque Deus disse, aquilo que você fez às escondidas, eu vou fazer em plena luz do dia, e o mal vai vir sobre toda a sua casa. Que terrível, né, Davi? E mais aqui, já vai entrar também na próxima lição, né, Robson? É sobre, ele pecou, mas ele foi sincero diante de Deus. Ele não tentou esconder nada. Ele confessou o seu pecado. Isso é o mais importante para a gente como pecador, é isso aí. É não tentar esconder aquilo que... Exatamente. Porque Deus dá mais valor a um pecador sincero e arrependido do que a um santarrão, um santo cristão engomado, vem com um terno todo bonito na igreja, que não reconhece as suas fraquezas, que não confessa o seu pecado. Para Deus, a misericórdia está sempre à disposição daquele que se prostra diante dele e reconhece o seu pecado. Eu escutei uma frase esses dias, agora, Robson, de alguém aí que falou assim, Deus não está pronto para escutar desculpa, mas sim para salvar pecadores arrependidos. Exatamente. Vamos lá. Algo novo, nós temos poucos minutos. Algo novo. O que tem de novo aqui? Davi confessou seu pecado sem tentar desculpá-lo, nem encobri-lo. Isso houve inteireza de coração, né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22, lá diz assim, achei em Davi um homem segundo o coração de Deus. E eu não sei se você aí de casa sabe, mas quando a Bíblia diz isso, fala de Davi depois do pecado dele com Batseba. Depois que ele pecou, se arrependeu, foi perdoado, Deus disse de Davi, esse é um homem segundo o meu coração. Percebeu? Então assim, há pecado que tira de nós a alegria da salvação, como tirou de Davi. Enquanto ele não confessou, enquanto ele não pediu, não se redimiu, quando você vai no Salmo 51, verso 10, 11, não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa era a oração de Davi, né? Então isso deixou essa confissão, esse desejar de estar no seu templo, ele pedir perdão aqui, perdão, purificação, né? Fez com que Davi alcançasse o coração de Deus ali, né, Davi? Corretamente. Algo novo aqui nessa parte aqui da lição, ainda fala-se sobre, ilustrando o que aconteceu com Adão mais Eva, que eles pecaram e tentaram, né, se esconder da presença de Deus. E Davi não. Ele não queria perder a presença de Deus na sua vida. Ele queria continuar vivendo na presença de Deus. Davi não desejava perder a consciência de viver na presença de Deus. É o que ele mais desejava, era continuar vivendo na presença de Deus. E aqui mais no comentário que fala que ele tinha plena confiança e certeza que as vitórias futuras dependiam de Deus, as futuras vitórias dele. Amém por isso, né? E aqui tem uma paráfrase feita antes da pergunta 8 que diz assim, talvez seja proveitoso observar essa paráfrase dizendo, diga-me, palavras de Davi, parafraseando o Salmo 51, diga-me que estou perdoado, para que eu possa entrar novamente no santuário, onde possa ouvir o júbilo e a alegria daqueles que te adoram. Esta deve ser a oração de confissão de todo pecador. Senhor, diga que o meu pecado foi aceito, que eu fui perdoado. E era assim que Jesus, quando esteve na cruz, disse, Pai, perdoa eles, não pelo que eles são agora, mas pelo que eles podem vir a ser um dia, no futuro, crendo em mim por intermédio da tua palavra, né? Então, a graça estava disponibilizada ali, e ele agora, diferente de Adão e Eva que se esconderam, ele se apresenta a Deus, confessa, abandona e pede misericórdia, né? Pede a graça de Deus. E uma das coisas, Robson, que mais aflige o ser humano, também até nos dias de hoje, é a consciência culpada. Tem tantas pessoas que confessam coisas erradas. Aqui na nossa vila mesmo, aconteceu há poucos dias, né? Uma pessoa matou a esposa e jogou dentro de um poço aqui logo perto aqui da igreja. Um dia desse atrás, entre a briga entre família, e no momento ele pegou e confessou que tinha matado a esposa e jogado dentro do poço. E ele não aguentou, ficou 2 anos, né, escondendo dentro da sua casa. Ele construiu uma casinha em cima do poço e confessou. E para ele, antes ele contava que a esposa dele tinha ido embora. Mas logo em sequência ele se matou, por causa da consciência pesada, né? Queridos, nós devemos ser refletores de luz. Em Isaías 27, verso 5, diz assim,
que se apoderem da minha força e que faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Esse é o dito de Isaías 27:5. O desejo de Deus é esse. Não importa quão longe nós fomos ou você foi. Às vezes você está ouvindo e vendo essa lição e está pensando, eu tenho um pecado secreto, eu tenho algo que eu fiz e que ninguém sabe, mas que isso me corrói como um câncer. Mas a Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz em Romanos, onde o pecado chegou na borda de transbordar, a graça de Deus transborda. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Ele está disposto a nos perdoar. Só depende de mim e de você. Confessar, abandonar o pecado e andar em novidade de vida, né? Então devemos ser, depois disso, refletores de luz. Não é isso? Por quê? Porque essa experiência humana, se os anjos viessem aqui para pregar o evangelho, não teria tanto poder como um pecador arrependido. Nós iríamos dizer para o evangelho, mas você não sabe o que eu estou passando, você nunca passou pelo que eu passei. Agora, quando você pega uma pessoa que já esteve na lama do pecado, mas que foi lavada pelo sangue poderoso de Cristo Jesus, então essa pessoa tem propriedade, tem autoridade, né, Davi? Corretamente. Então, Davi, na pergunta 10 aqui, a 9 que o Davi fez com sua experiência dolorosa, né? Conta aqui como os japoneses restauram vasos. Quando quebram vaso de porcelana no Japão, eles colam com fios de ouro, com ouro. E aquele vaso agora, além de estar restaurado, eles são valiosos devido ao ouro que ali tem. O ouro na Bíblia representa a fé. O bronze na Bíblia representa a misericórdia. Você pode ver que quando o pecador entrava no santuário, a primeira coisa que ele se deparava era o altar do sacrifício. Ele era de bronze. Depois do altar de sacrifício, era a pia de bronze, onde representava o batismo. E o bronze representa a misericórdia. A misericórdia de Deus. Deus, Ele oferece para mim, para você, né, para nós, a sua misericórdia para que agora, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, possamos usar a nossa influência para o bem do nosso próximo, né? Para ganhar almas para o seu reino. Não é isso, Davi? Corretamente. Aqui o Robson já começou a falar assim de vasos quebrados, né, Robson? Nos nossos dias existem muitas coisas valiosas que se quebram e sempre tem algum restaurador, pessoas que restauram, né, se torna valioso novamente. É muito fácil ser jogado fora, mas nós, como ser humano, nós temos um valor muito alto diante de Deus, né? E Deus sempre quer nos restaurar, né? Sempre quer nos restaurar. E aqui vem um paralelo de Salmo 51 com 1 João capítulo 1, verso 9, né? No Salmo 51, o arrependimento de Davi, e 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ali tem perdão e purificação. Perdão no sangue de Jesus e purificação na lavagem da água. Quando aceitamos a Jesus, nós temos que aceitar o seu perdão e purificação. E você como adventista, mas eu cometi um pecado e fica vergonhoso para mim eu me rebatizar, eu me lavar de novo. Mas saiba você que Ellen White tem uma citação na carta 63 dela, de 1903, que ela fala assim, o rebatismo de adventistas. Muitos têm transgredido a lei de Deus e isso tem sido como um câncer a corroer o seu interior. E essas pessoas, elas podem... Um conselho para você, viu, amigo? Converse com o pastor se tiver vergonha de fazer isso publicamente, mas o manual apoia. Você pode dizer, pastor, eu preciso de um rebatismo. A Ellen White chama isso de o batismo da consciência. Você pode ir num rio, num lugar afastado, ou mesmo na igreja, num dia que não tenha culto, se não quiser que seja público. Mas existe o batismo da consciência. Com Davi foi um pouco diferente, mas ele foi profundo no arrependimento. E Deus pode fazer o mesmo por mim e por você, né, Davi? Por qualquer um de nós. E aqui também fala assim, Robson, no comentário do testemunho. Muitas pessoas, ao ver você fazer isso, vai atrair eles também. Né? Eles vão ser incentivados também a confessar os seus pecados. Né?
você vai servir também de luz para outras pessoas, né, que estão em dificuldade também. No comentário da lição da Escola Sabatina, falando de pensamentos pecaminosos, para nós finalizarmos, diz que o pecado começa na mente. Ellen White tem uma expressão seguinte: aquele que não quer negócio com Satanás, não olhe na sua vitrine. Davi olhou na vitrine de Satanás. Ele deveria estar ocupado. A mente vazia é a oficina de Satanás. Se você não seguir os conselhos do dom profético dessa igreja, onde Ellen White diz assim, devemos a cada dia gastar pelo menos 1 hora por dia meditando no sacrifício e na vida toda de Cristo Jesus, e mais demoradamente nos últimos capítulos, nas cenas finais da sua existência. Isso está escrito no livro Patriarcas e Desejar Todas as Nações, página 83. Sacrifício de Jesus. E devemos entrincheirar a nossa mente com passagens das Escrituras, para que quando formos tentados, possamos responder ao diabo, à tentação, para que ela não pouse na nossa mente e venha acontecer o que aconteceu com Davi. Espero que você não seja um Davi, ou não tenha que passar pelo calvário de Davi. Mas se aconteceu isso, saiba que a misericórdia de Deus está estendida a mim e a você. Davi, as suas considerações, a sua... Aqui no final, num comentário, ainda fala assim: aquele que for a Jesus, de maneira alguma ele vai lançar fora. Né? Nós devemos ir a ele do jeito que nós estamos, né? E ele está de braços abertos para nos perdoar e nos purificar e também nos salvar. Amém por isso? Amém. E eu termino dizendo o seguinte, um comentário da lição, bem aqui no finalzinho, falando de um palhaço chamado Bozo. Já ouviram falar? Não é o Bozo do Brasil, não, viu? Do SBT. Mas esse camarada, ele era palhaço. E sempre que ele terminava as suas apresentações, ele dizia assim: e aí, já fez exame de câncer? Cuide da sua saúde. E cada apresentação ele dizia isso. Até que, com 41 anos de idade, ele descobriu que estava doente. E, para sua surpresa, ele estava com câncer em fase terminal. E morreu aos 41 anos de idade. O palhaço Bozo, nos Estados Unidos, na década de 1950, ele morreu por uma doença que ele advertia os outros, mas não se cuidou. Tem pessoas, como diz Salomão, que são puras aos seus próprios olhos, mas que nunca se limparam da sua maldade. O sonho de Deus, o desejo de Deus é que você possa fazer aquela visão introspectiva, olhar para si e ver: Senhor, tem algo em mim que não foi o Senhor que colocou? Jesus disse isso. Aí vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim, não tem nada em mim que ele colocou. Espero que não haja nada que Satanás tenha colocado na sua vida. Mas se houver, corra para o Monte Calvário, e veja que Cristo já morreu por você, o perdão já está à sua disposição. Findamos aqui, Davi. Agradeço a você pela participação na lição. Obrigado. Nesse resumo da lição, as suas considerações, e nós vamos finalizar essa lição, essa 4ª lição agora. Sim, eu agradeço a você, Robson, por ter me dado essa oportunidade de participar da lição juntamente com você aqui. E temos mais ainda pela frente, viu? Nós estamos na 4ª lição ainda, tem até a 13 ainda, tem várias lições para a gente meditar ainda. Vai ser outros personagens. E a você um abraço, que Deus abençoe. Não esqueça de curtir, de compartilhar, para que, quem sabe, outra pessoa que esteja sofrendo sob o peso do pecado possa alcançar misericórdia nessas palavras da lição dessa semana. A todos uma boa lição da Escola Sabatina e que Deus os abençoe. Amém.